Jesus por todas as coisas. Glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero conversar com a igreja hoje, sobre dons de revelação. Dons de revelação. O Senhor Deus tem colocado no meu coração sobre os dons espirituais, dons de serviço e dons ministeriais. Então, hoje eu quero conversar com a igreja, com os irmãos, sobre dons de revelação. Irmãos amados, os dons de revelação, a revelação divina, ela é indispensável na igreja de hoje, pois nós vivemos um tempo marcado por enganos, um tempo marcado por dissimulações, um tempo marcado por máscaras. A Bíblia nos fala, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Amém. E eu quero convidar os irmãos para nós ficarmos de pé em nome de Jesus, para lermos esse texto em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, nem uma nem duas vezes. Então se turvou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos, ele disse: não me fareis saber quem dos vossos é pelo rei de Israel? Disse um dos servos: não, o rei meu senhor, mas o profeta Eliseu está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Deus querido, nesta noite em que nós estamos reunidos em teu nome, Senhor, que haja, Deus, revelações, que a sua igreja, Senhor, seja guardada. Senhor, que aquilo que está oculto, Senhor, seja revelado. Senhor, que neste lugar o teu Espírito tenha liberdade de agir, de trabalhar, mostrando, Senhor, o que está escondido. Senhor, e que a sua igreja seja edificada para a glória do teu nome. É o que eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados, dando glória a Jesus. Irmãos e irmãs queridas, eu quero mais uma vez pedir aos irmãos, pedir à igreja, que o Senhor está na casa. Aqui não é outro lugar, senão o lugar onde o Senhor Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Eu creio que Deus quer tratar com alguns, ou melhor dizendo, Deus quer tratar com todos. Deus quer tratar com todos. A palavra revelada, ela traz dentro de si transformações que o Senhor quer fazer na sua igreja. Porque a igreja que vai morar no céu é uma igreja que vive de glória em glória. A igreja que vai morar no céu é uma igreja que não tem no seu corpo pecado. A igreja que vai morar no céu é uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus.
Os dons de revelação, eles são concedidos à igreja para que ela seja edificada. Todos os dons, seja ele dons espirituais, sejam dons ministeriais, sejam dons de serviço, eles são dados à igreja para que a igreja seja edificada, querendo a edificação do corpo de Cristo. A igreja está passando por tempos turbulentos. Nós estamos passando por situações, por tempos trabalhosos. E nós necessitamos da sabedoria que vem de Deus, da sabedoria do alto. Nós precisamos do poder de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero convidar os irmãos, eu quero convidar os crentes que congregam nesta casa de oração a ver em Paulo um exemplo para as suas vidas quando Paulo orava. A Bíblia nos mostra no livro de Efésios, no capítulo 1 e no versículo 17, Paulo dizia assim na sua oração: para que o Deus do vosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Deus deseja, irmãos, dar à sua igreja os dons de revelação, a fim de que nós sejamos edificados e jamais venhamos cair nas astúcias do diabo. O diabo, ele lança astutamente, ele lança as suas armadilhas para nos prender. O Senhor não vai tirar as armadilhas do diabo do teu caminho, mas Deus vai nos dar entendimento, Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai nos revelar as astúcias do diabo para que nós não venhamos ficar presos nas suas ciladas. Irmãos queridos, nós precisamos buscar de Deus os dons de revelação. A Bíblia ensina que nada fica oculto aos olhos do Senhor. O Senhor, na sua onisciência, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. O Senhor, na sua onipresença, Ele está em todos os lugares. O Senhor, na sua onipotência, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nada, absolutamente nada, escapa dos olhos de Deus. Ele conhece e sabe do nosso sentar e do nosso levantar. Tudo é claro, tudo está claro diante da sua presença. No livro de Atos, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10, nos mostra 3 categorias de dons espirituais. Nós temos os dons de revelação, os dons de poder e os dons de expressão. Hoje nós vamos falar sobre os dons de revelação. Em um outro momento nós vamos falar sobre os dons de poder. E em um outro momento nós vamos falar sobre os dons de expressão. Os dons de revelação, os dons espirituais de revelação, eles estão incluído nesses dons de revelação o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e o dom de discernimento de espírito. É sobre esses 3 dons que faz essa categoria dos dons de revelação que nós queremos falar à igreja. Porque Deus quer distribuir, dar à sua igreja os dons. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, os dons espirituais que Deus quer te dar e que Deus te entregou. Palavra de sabedoria é o termo que fala sobre uma manifestação verbal e escrita.
é um discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Paulo fala sobre a palavra de sabedoria em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, e revela que é uma capacitação divina e sobrenatural para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. A palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus expressa, ou significando um fragmento dessa sabedoria de Deus. E esta sabedoria de Deus, ela está disponível à sua igreja, para que através dela, Deus possa usar a cada um de nós para falar sabiamente, para agir sabiamente em situações difíceis, em situações extremas nas nossas vidas. A Bíblia fala sobre a palavra de sabedoria. Na antiga aliança, na aliança da lei, esses dons, eles não estavam manifestos de uma maneira plena, de uma maneira que nós conhecemos hoje. Mas nós encontramos no Antigo Testamento episódios da sabedoria de Deus nos seus servos. E a Bíblia nos diz que o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Senhor. A Bíblia nos fala, irmãos, quando José, usado por Deus, foi diante de Faraó e revelou a Faraó o significado do sonho que ele teve. E por causa desta palavra de sabedoria, Deus pegou e colocou José em uma situação de destaque. Porque José orientou a Faraó no que Faraó precisava fazer, no que as ações que Faraó precisava tomar para que a fome que estava para vir fosse amenizada nas questões do Egito. A Bíblia nos fala sobre a habilidade de Salomão, quando havia uma disputa entre duas mães de uma criança. Os irmãos conhecem a história, de que duas mulheres tiveram, cada um o seu filho. E um filho morreu, e só ficou uma criança, e as duas começavam, o filho é meu, não é teu. E Salomão, sabiamente, falou assim, olha, pegou a criança e pegou uma espada, ia cortar a criança no meio. E uma das mulheres chegou assim, não faça isso, rei. Eu prefiro que a criança fique com ela. E o rei, sabiamente, entendeu que aquela mulher que tomou aquela decisão era a mãe verdadeira. Porque, irmãos, a mãe verdadeira não queria ver o seu filho sendo morto. E por causa desta sabedoria que foi dada a Salomão, nós observamos a ação da sabedoria de Deus. Irmãos, queridos e irmãs amadas, a sabedoria de Deus, ela continua derramada na igreja hoje. Deus quer te dar sabedoria. Deus quer te dar, irmãos, palavra de sabedoria para tratar com as pessoas. Lembre-se que eu tenho dito à igreja, os dons espirituais são dados à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Os dons que Deus tem te dado não é para você se encher, se inchar, se gabar, mas para você usar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Sabedoria, palavra de sabedoria, é uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor nas tarefas de aconselhamento. Você pode às vezes nem entender, nem saber, mas em muitos momentos em que Deus te leva a falar com alguém para aconselhar, dar um aconselhamento pessoal em situações em que a pessoa está desorientada, está sem rumo. Você é usado por Deus, você é usada por Deus na palavra de sabedoria para orientar aquelas pessoas que estão confusas. É Deus agindo na tua vida, é Deus te orientando para falar com essas vidas.
os dons espirituais. Lembre-se que nós temos falado, é ornamentação a igreja. A igreja é adornada pelos dons espirituais. Queridos e amados irmãos, eu quero lembrar que Deus manifesta os seus dons segundo as vidas, segundo aquilo que Ele tem nos dado. O que você tem não é teu, é Deus que te deu para ser usado. Então use os dons que está em ti com sabedoria para edificação do corpo de Cristo. Saiba que quando Deus te leva, ou quando Deus leva alguém até você, buscando uma palavra, um aconselhamento, ore ao Senhor, para que a palavra que será dita seja uma palavra de sabedoria, uma palavra vinda do céu, uma palavra vinda do trono de Deus para orientar aqueles que estão desorientados. Você, meu irmão, nós somos instrumentos de Deus para proclamar o reino de Deus, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Palavra de sabedoria. E a Bíblia diz assim: quem não tem sabedoria, busca ao Senhor que Ele dá. Ele dá livremente, Ele dá com abundância. Busque sabedoria para tratar as suas coisas. Busque sabedoria de Deus para tratar os seus negócios. Busque sabedoria de Deus para tratar as suas situações. Busque sabedoria de Deus para lidar com as pessoas. Queridos irmãos, as pessoas são diferentes uma das outras. Não tem como você querer tratar todas iguais, porque as pessoas são diferentes. E como são diferentes, nós temos que tratar cada pessoa diferente, de uma maneira diferenciada. Mas Deus vai te dar sabedoria para você tratar cada uma delas. E através desta seu comportamento, Deus vai ser honrado, Deus vai ser glorificado, a igreja de Cristo será edificada nesta terra, porque foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus te comissionou, para você buscar vidas, levar palavras de sabedoria, palavra de consolo, palavra de alento. Saiba que o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus te comissionou, o Espírito de Deus te chamou. Eu quero falar sobre a palavra de ciência, palavra de conhecimento. O que é a palavra de ciência? É um dom relacionado, irmãos, ao ensino da verdade da palavra de Deus. É um fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Deus traz ao conhecimento algo que está escondido. Deus traz ao conhecimento coisas relacionadas a uma capacidade sobrenatural, concedida pelo Espírito Santo aos crentes para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. A Bíblia diz assim: há coisas que Deus guardou para si mesmo. Não adianta você querer saber, irmãos, quem era a mulher de Caim. Não adianta você querer saber qual era o tipo de tecido que era feito o tabernáculo. Deus guardou para si mesmo. Mas há mistérios que Deus revelou para nós e para os nossos filhos. Eu quero te dizer, irmãos e irmãs, que há mistérios ainda escondidos, mas que Deus quer te revelar. Deus quer trazer à tona através de você, através de nós. Há coisas que parecem estranhas, confusas, mas que Deus tem te falado. Deus tem trazido ao conhecimento. E alguns dizem: como é que tu sabe dessas coisas? A resposta vem do Pai das luzes e que não há sombra de variação. É Deus que traz ao conhecimento.
É um dom, é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo aos crentes para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Deus traz a revelação. O dom da palavra, da ciência ou do conhecimento visa prevenir, visa servir um propósito de Deus e não propósitos triviais. Deus te dá a palavra da ciência com o propósito de servir ao Senhor, de dizer que o Senhor é o Senhor e não para esbanjar conhecimento humano. A manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade, irmãos, de preservar a vida da igreja, livrando a igreja de qualquer engano e artimanhas do diabo. Deus traz ao conhecimento as armadilhas do diabo. Deus traz ao conhecimento aquilo que o diabo está armando para destruir a sua vida. O Deus que nós servimos, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Senhor. Ele continua sendo o mesmo Deus. A Bíblia nos fala de Eliseu, o texto que nós escolhemos. O rei da Síria, ele queria criar uma emboscada para matar os soldados de Israel. E ele dormindo, ele pensava, ele esquematizava, ele pensava no que fazer, ele pensava nas suas estratégias para destruir. Só que aquilo que ele fazia não dava em nada. O que ele pensou? Há um traidor entre nós. Há alguém que está levando para o rei de Israel as nossas estratégias de batalha. E chamou os seus comandantes, os seus comandados, e disse: olha, entre nós, entre vocês, há alguém que está levando, está servindo de leve trás para o rei de Israel, porque quando nós armamos as emboscadas, nada acontece. Nada acontece. Aí alguém disse para ele: não, rei, não é isso não. Lá em Israel tem um profeta. Tem o profeta Eliseu. E aquilo que tu fala na tua cama, Deus revela para ele. E ele fala para o rei de Israel. Irmãos, aquilo que Deus faz é coisa grande. Deus revela o oculto. Eu escuto sempre a irmã Luciana falando: Deus revela o oculto. E quando eu estava pensando nesta palavra, eu escutava a voz da irmã Luciana zumbindo no meu ouvido: Deus revela o oculto. Deus traz a revelação daquilo que está escondido. Deus não deixa o pecado escondido. A Bíblia fala sobre Acã. A Bíblia fala sobre Acã. Acã, um homem que desobedeceu uma ordem de Deus. Na conquista de Jericó, não podia pegar nada. Era a ordem expressa de Deus. Acã, zoiudo. Acã, ganancioso. Desobedeceu a ordem de Deus. E pegou daquilo que era considerado maldito. E escondeu. Irmão, interessante que quando quem faz as coisas erradas entende que está fazendo errado e quer esconder o seu erro, quer esconder o seu pecado, quer esconder a sua falta, achando que
Deus não está vendo. Eu quero dizer para você que tu é um tolo. É uma tola. É tolo. É louco. É um desvairado. Porque os olhos do Senhor são como chama de fogo. E a Bíblia diz que não vai permanecer o ímpio na congregação do justo. Eu disse hoje na escola dominical que o diabo foi lançado dos céus à terra por causa do pecado. E você acha, meu irmão, que Deus vai levar pecador para o céu? Que aquele que vive em pecado só vai levar os lavados e remidos no sangue de Jesus. Se você está escondendo algo, confessa o teu pecado e alcançará a misericórdia. Mas se você vai viver escondendo o pecado, o juízo de Deus sobre a sua vida vai ser pesado. A mão de Deus será pesada sobre a tua vida. O ímpio, o malicioso, não vai ficar na congregação do justo. E Acã pegou do que era maldito. Ele sabia que era maldito. O crente sabe quando está andando errado. O Espírito de Deus fala com ele. Aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança a misericórdia. Mas aquele que quer andar nos seus caminhos alcançará a justiça de Deus. Morte, destruição. Foi o que aconteceu com Acã. Quando o pecado de Acã foi revelado, a Bíblia nos fala que não somente ele, mas também a sua família pagou o preço do seu pecado. O homem que anda no pecado, que anda escondendo o pecado, ou a mulher, não somente ele vai pagar o preço, mas também a sua casa. Deus vai trazer a revelação. Deus vai trazer o conhecimento. Deus vai trazer à tona. No livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 22, diz assim: Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Está escondendo? Deus vai trazer a luz. Deus vai trazer a revelação. Quando Acã pecou, pegando daquilo que era maldito, daquilo que ele não podia pegar, por causa da ação de Acã, a Bíblia nos diz que o exército de Israel não conseguiu conquistar a cidade de Ai na primeira investida, na primeira campanha, porque havia coisas malditas no arraial. Queridos irmãos, pense em situações que você possa estar vivendo, em situação em que você possa estar envolvido, e que essas situações podem ser situações de maldição na tua vida. E por isso você não consegue caminhar. E por isso você não consegue dar um passo à frente, porque há coisas malditas que precisam ser confessadas, que precisam ser reveladas. Jesus salva, mas a confissão liberta. Jesus salva, mas a confissão liberta. Hoje Jesus quer libertar vidas que estão presas, porque vivem vidas com coisas escondidas debaixo de panos de barraca. Você entra na casa, você olha a casa e você não vê nada. Parece que está tudo certo, parece que está tudo no lugar,
Parece que está tudo bem, mas há coisas escondidas debaixo do pano. Deus quer trazer a revelação para a sua vida, para que você entenda que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ah, mas isso que está passando no meu coração agora, coisas que aconteceram há tantos anos atrás, o nosso Deus continua sendo o mesmo. 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Eu me lembro quando eu fazia seminário, e eu tinha um professor, e esse professor era um plantador de igrejas no Piauí. Eu estou tentando, pastor Raimundo de Oliveira, meu professor do seminário. E um dia numa aula, ele falando para nós, ele um plantador de igrejas, ele fundou algumas igrejas no Piauí. E um dia Deus falou para ele que ele precisava voltar em um determinado lugar, porque ele precisava se consertar em uma situação. E ele falava com o Senhor, mas passou tanto tempo. E o Senhor falava assim, Raimundo, você precisa voltar. Você precisa se consertar. Você precisa. Irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse, lembra-te de onde caiu. Arrependa-te e volte a fazer as primeiras obras, para que possamos ir além. Nos propósitos de Deus nas nossas vidas, nós precisamos nos arrepender, voltar, reconciliar, fazer o que estava errado, para que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas. Hoje eu estou trazendo para esta casa de adoração palavra da ciência, palavra de conhecimento. Deus quer trazer para a tua vida coisas novas. Deus quer trazer para a sua vida coisas novas, renovação espiritual. A Bíblia nos mostra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, a ação de Ananias e Safira, que eles venderam uma propriedade e na hora de entregar o dinheiro, eles entregaram uma parte e ficaram com outra. E quando eles chegaram e se apresentaram, aquela situação que eles tinham combinado, a Bíblia diz que eles foram fulminados, eles morreram. E os apóstolos dizem assim, olha, porque vocês mentiram ao Espírito Santo e não a homens. Irmãos, amados, irmãs queridas, eu quero te dizer uma coisa, se você não sabe, guarda no teu coração, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque se você estiver na mão do diabo, Deus te livra. Mas se você estiver na mão de Deus, quem vai poder te livrar? Deus revela o profundo e o escondido. Deus traz à tona aquilo que está escondido. Quero falar sobre discernimento de espírito, dom de revelação. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade dada por Deus aos crentes para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Nem tudo que reluz é ouro. Nem toda língua estranha. Nem toda profecia. Nem todo saculejo é de Deus. Cíntia me falou uma coisa outro dia de umas irmãs da UFECOM.
corrija se eu estiver errado, por favor, em que elas foram em um determinado lugar, e que a dirigente do círculo de oração, não foi isso, minha filha? Dirigente do círculo de oração, quando as irmãs oraram, a dirigente do círculo de oração caiu endemoniada. Dom de discernir os espíritos. Fala sobre, irmãos, um sentido que penetra na superfície, desmascara e descobre as verdadeiras fontes dos motivos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A Bíblia fala, a lista bíblica é extensa, quando fala sobre os discernimentos do Espírito. A manifestação do mundo espiritual. Uma profecia, por exemplo, ela pode ter 3 origens, os irmãos sabem. Ela pode vir de Deus, ela pode vir do homem e pode vir do diabo. Como é que você vai? Deus nos habilita a discernir os espíritos. O dom de discernir os espíritos, irmãos, não é habilidade para descobrir as faltas alheias, mas é um dom que nos habilita a entender o que está passando. Deus age de diversas maneiras. Eu sinto que Deus está trabalhando neste lugar agora. Eu sinto que Deus está levando crentes a estar pensando na sua vida. Eu percebo que tem crentes que estão pensando no dom da ciência, no dom da sabedoria. Deus está agindo neste lugar. Assim também, irmãos, como nós temos que perceber quando Deus não está agindo. Discernimento do Espírito é algo especial, vinda da parte de Deus. O dom de discernimento do Espírito ensina que os espíritos devem ser provados. Se são de Deus ou se não são. A Bíblia ensina que as profecias devem ser provadas. A Bíblia ensina que a pregação da palavra de Deus, ela tem que passar pelo crivo da palavra. Os crentes têm que se comportar como os crentes da cidade de Bereia, que consulta o que está sendo dito no púlpito. Dom de discernimento do Espírito. Toda palavra que nós escutamos, ela tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Como nós falamos no início, nós estamos vivendo tempos difíceis. A Bíblia diz que nos finais dos tempos apareciam falsos mestres, falsos profetas. E se possível for, enganarão os escolhidos. Nós somos escolhidos de Deus para morar na nova Canaã. E o diabo quer roubar a tua coroa, quer roubar a minha coroa. Com invencionices, com modas. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos entender o que Deus está falando. Precisamos tomar posse da palavra de Deus na nossa vida. Precisamos aplicar a palavra de Deus. O espírito do anticristo está na terra. Quando a igreja for arrebatada, esse espírito do anticristo que já não está na terra, ele se manifestará. E a igreja precisa estar entendendo que estamos vivendo os últimos momentos nesta terra. Eu quero te falar uma coisa.
que Jesus conhece os segredos do coração. Jesus conhece, mas nós não. Por isso, querido, que nós precisamos que o Espírito de Deus nos traga a revelação dos verdadeiros motivos, das verdadeiras motivações daqueles que falam em nome de Jesus. Precisamos buscar de Deus, para que Deus traga a revelação para nós, daqueles que vêm falar, daqueles que vêm pregar. Qual é a verdadeira intenção? Hoje nós vivemos momentos de que muitos estão comercializando a fé, mercantilizando a fé. Quais são os motivos dessas pessoas? O dom de discernimento do Espírito é uma capacidade sobrenatural de Deus que dá aos crentes para discernir a origem e as naturezas das manifestações espirituais. Eu quero fechar esta palavra de hoje dizendo que a igreja de Jesus Cristo, ela necessita dos dons de revelação. Eu preciso, irmãos. Eu preciso. E a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons. Eu preciso. A igreja precisa dos dons de revelação para que possamos discernir o certo e o errado, entre o que é legítimo e o que é falso, entre o que é santo e o que é profano. Precisamos dos dons do dom espiritual de revelação, para que possamos discernir os ensinos errados, as manifestações malignas, que pode ser desmascarado pelo dom de discernimento do Espírito. E eu quero convidar os irmãos desta igreja para buscar a Deus, para que Deus conceda a esta igreja os dons de revelação, para que nós não venhamos cair nas ciladas do diabo. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, não quer cair nas ciladas do diabo, busque os dons de revelação para a sua vida. Ande no caminho do Senhor, busque ao Senhor e Deus te concederá o desejo do seu coração. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida. Que o Espírito Santo lhe conceda os dons de revelação. Que o Espírito Santo traga a você, traga a nós revelações profundas do que está escondido, daquilo que está encoberto. Que o Espírito Santo te abençoe, nos abençoe, em nome de Jesus.